Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos novamente a mais um episódio da Rede Luna. Hoje a convidada é a Tereza Vendramini. A Teca, como ela é chamada, é a primeira presidente mulher da Sociedade Rural Brasileira, uma entidade, uma organização que tem mais de 100 anos de história no Brasil. A Teca é aclamada por mulheres e por movimentos feministas, femininos do agronegócio, porque ela trabalha essa pauta do protagonismo, da importância do protagonismo da mulher no campo. Bem-vinda, Tereza. Posso te chamar de Teca, né? Por favor. Tá bom, Teca. Bom, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui na Rede Luna é a mais complexa. É assim, quem é a Teca? Origem, família, e, né, pra gente entender um pouquinho da nossa convidada. Obrigada, Bel. Primeira coisa, obrigada à Rede Luna. Nossa. Sabe, sinceramente, obrigado o convite. Eu fiquei tão contente e entrei nas tuas redes sociais e vi uma mulherada tão bacana, sabe, mulherada forte que estava ali, que está falando. Então, olha, sinceramente, é um prazer. Eu falo que a gente, Bel, a gente trabalha tanto, né, vai indo, né? A gente estava trocando figurinha aqui antes, nós duas, aí de repente você tem um refresco na semana. O meu refresco é esse aqui, tá? Que ótimo! É, muito legal. É um refresco que eu falo que eu vou falar de mulher, eu vou falar para as mulheres, né? Eu acho que é uma oportunidade da nossa voz, né? Da gente falar um pouco e as outras mulheres ouvirem. Então isso aqui é muito importante, sabe? Esse projeto de vocês, o que vocês estão trabalhando. Gente, e a Teca, eu falo assim, quando eu vou me apresentar, né, tem lá um currículo, né? Então ela é isso, ela é aquilo e tal. Tem uma coisa que eu mais gosto de falar, eu sou produtora rural, né? Eu sou, sinceramente, produtora rural, fico na roça, sou de ficar na roça, trabalho na roça, faz uns 15 anos que eu toco uma propriedade rural sozinha, no interior de São Paulo, é isso que me qualifica, que eu falo, que me faz essa pessoa que está aqui. Só que é óbvio, né? Acho que a gente é tanto mais coisa, não é, Bel? Tanto mais coisa. Então, tem uma outra qualificação que eu adoro falar. Eu sou a mãe da Fernanda, né? Eu tenho uma filha, que é a Fernanda, tenho 2 netos. Um de 4 anos e um de 5, né? O Joaquinha e o Antônio, que são as paixões da minha vida. Refresco de novo na minha vida, essa parte boa, né? Tem outras coisas que eu gosto, assim, que me dão prazer de falar. Eu sou a neta do seu Orlando e da dona Chiquinha, eu falo muito da minha avó, que foi uma mulher muito forte, numa época, né? Antigamente, morando na roça, trabalhando junto com meu avô. Eu acho que são algumas coisas que me marcaram bastante. E hoje eu sou a atual presidente da Sociedade Rural Brasileira. Teca, o que é a Sociedade Rural Brasileira? Qual é a missão da Sociedade Rural Brasileira? Olha, ótimo. A Sociedade Rural Brasileira é uma entidade centenária, né? Hoje nós estamos 101 anos da Sociedade Rural Brasileira. Ela iniciou em 1919 e ela soluciona conflitos, né? Então, nós somos representantes dos produtores rurais e nós levamos para o executivo, legislativo e judiciário as demandas do produtor rural. E a Rural, Bel, ela tem uma história magnífica que eu falo que são os ex-presidentes da Rural. Que eu me honro demais de ser essa primeira mulher, né, presidente em 100 anos, mas assim, ela tem uma história de grandes nomes que passaram por lá. E alguns ex-presidentes são vários são secretários, né, da agricultura, alguns já foram ministros, eles saíram da presidência da Rural e tiveram algum protagonismo muito grande no Brasil. Então, assim, é uma honra muito grande, sabe? Eu suceder esses homens, eu estar nessa posição e eu falo que é um celeiro realmente de ideias, um celeiro de inovação. E agora, dentro da Rural, eu quero até te contar, na minha diretoria, eu estou organizando a Rural Jovem, que é uma moçada que estava ali na Rural, organizados e tal, só que agora eu estou fazendo uma eleição que vai ser agora dia 30 de novembro, e nós vamos assim, ter um presidente da Rural Jovem, um vice-presidente e 2 diretores. E nós estamos em mais de 500 jovens agora organizados. Uau! Foi muito legal, assim. Uau. A gente estava em 260, passamos para 300 e pouco, 400, nós estamos em 500. Falo, nossa, porque eu estou ali naquele meio, né? Que eu falo que eu estou junto com a moçada. E nós estamos, vamos fazer essa eleição agora, sabe? Eu acho que isso também para a Rural é pensar no futuro.
Claro. Né? É pensar, sabe, no futuro da Rural, no futuro desses jovens, nessas lideranças, são eles que vão me suceder, que vão suceder essa turma que está aí. E que vão né? continuar tocando esse setor que é tão importante para o país, né? E já, de alguma maneira, trazer eles para casa, para nossa casa, para a casa do produtor rural, que é a sociedade rural brasileira. É ganha-ganha, né? Todo mundo aprende. Me fala, conta um pouquinho para a gente, Teca, qual é o panorama geral hoje do setor do agro, do setor rural brasileiro, assim? Você tem alguns Olha, dados? Eu tenho, sim. Assim, hoje, né, eu acho que eu não gosto de esquecer, Bel, que a gente está num momento de Covid, né? Porque existe uma loucura aí que a gente saiu do Covid, não saiu. Né? Nós estamos aqui, a gente está vivendo esse momento ainda. Nesse momento do Covid, né, que é um momento transformador, né, um momento dificílimo, quantas pessoas que perderam emprego e tal, eu acho que é um bom momento para falar do agro. O agronegócio foi um dos únicos segmentos que não parou. Ele não parou de produzir, ele não parou de trabalhar. Hoje até eu estava numa outra conversa e eu falei, a gente teve sim alguns problemas, sabe? Assim, nós tivemos um problema, não sei se você se lembra, logo ali no começo do Covid, em Olambra. Olambra, sabe, o que aconteceu? As pessoas pararam de dar festa, as pessoas pararam de comprar flor. Menina, perderam-se milhares, né, assim, toneladas de flor. Houve sim uma quebra, um problema com esse setor. Tá. Depois a gente teve um outro problema com o leite, sabe, que o leite é perecível. Então, assim, a gente teve algumas coisas pontuais, mas o agro foi se ajustando e continuou com isso. Outra coisa para falar do agronegócio, antes de citar números, Bel, a gente não ouviu falar no Brasil em nenhum momento que a gente fosse ter um desabastecimento. Nenhum momento o brasileiro ele correu o risco de ir no supermercado e não ter aquele pacotinho dele de arroz ou de feijão ou de alguma coisa. Verdade, a gente viu isso em outros países, né? Sim, e aqui não. Aqui a gente tinha as preocupações que essa grande pandemia está trazendo para a gente, com certeza, assim, de doença, um olhar para... Nós nunca tínhamos olhado para o SUS antigamente, né? Hoje a gente olha para o SUS, a gente vê a importância disso daí, tudo, para o lado da saúde, mas a alimentação, a gente não tinha essa preocupação, porque o agro, ele foi efetivo, ele continuou trabalhando, eu falo que o agronegócio, ele mostrou a força dele, mostrou que ele estava pronto. A gente não sabia, eu como produtora rural, a gente não sabia que a gente estava pronto, mas a gente estava. Tá. Para falar do agro, falar desse momento que, né, assim, Covid ou passando Covid, a gente tem números astronômicos, sabe? Antes eu falava que nós estamos trabalhando com um número de 730 bilhões, né, agora o agro, nós estamos usando esse número de safra, de produção, não, já está 770 bilhões. Nós trabalhamos com um número também que são 250 milhões, sabe, de toneladas de uma safra recorde que a gente está vivendo agora. A gente começou o ano falando de um PIB que o agro participa de 23%, 24%, hoje estão falando 27% já, né, desse PIB que o agro está sendo, né, o grande, acho que... Motor, né? Acho que a palavra é essa daí. Outra coisa, o único setor que empregou nesse momento de pandemia foi o agronegócio. Sabe, nós tivemos, acho que nós perdemos mais de um bilhão de empregos e o agro contratou 100 e tantos mil, sabe? Foi o único que contratou. Então, assim, eu acho que eu respeito com essa parcela, ver a importância disso daí. E assim, sabe o que eu gosto de falar? De homens e mulheres que estão trabalhando. Sabe, homens e mulheres que estão lá dentro da sua propriedade, sinceramente, que é de manhã até a noite. Então eu acho que assim, a visão que eu gosto de passar do agro também, eu falo que eu posso falar muito desses números astronômicos, mas falar das pessoas. Pois é. Né? E falar das pessoas é falar de um trabalho de pessoas, de famílias, de gerações e de uma paixão. Porque quem trabalha no agro tem uma paixão para estar dentro da roça, tem uma paixão para estar dentro da sua fazenda. Você é o quê? Terceira geração da sua família? Eu sou a terceira geração
e todo mundo pergunta assim para mim, né? Mas eu voltei, né, para trabalhar, eu sou socióloga, eu trabalhava em outras coisas em São Paulo, e eu voltei para assumir uma propriedade, né, da minha família. Hoje eu estou sozinha há 15 anos atrás. Então tem gente que fala assim, mas você gostava? Você achava... Não sabia que eu gostava. Eu gostava, porque minha família é disso, né? Eu tenho uma honra de falar assim muito grande, que o meu avô carpiu roça, minha avó levava marmita para ele na roça, né? Eu tenho esse passado aí que veio comigo, eu tinha esse orgulho, sabe, de tudo isso, mas eu não sabia, Bel, se eu iria gostar. Menina, eu amo. Sabe? Que legal. Então, mais uma mulher realizada aqui na Rede Luna. Mas foi um negócio que eu comecei a trabalhar ali e fui, falei, gente, isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito legal, você viver aquilo ali, né? Você tá lá na roça, você trabalhar naquilo. Eu falo assim, que você vê a coisa, você plantar ou nascer um animal e aquilo evoluir. É muito legal. É vida, né? É vida. Boa, é isso aí. Ô, Teca, uma curiosidade que eu tenho é a proporção entre homens e mulheres, né, no campo. Imagino que a gente deve ter aí uma maioria de homens, mas você tem algum parâmetro aí para nos contar? Olha, a gente tem assim um pouco... hoje a gente fala que nós somos as mulheres em situação de comando no agro, 30%. Parece que esse número já está evoluindo também. Agora, quando a gente vai falar das mulheres do agro, eu gosto muito de citar o ano, eu sempre falo isso nas minhas conversas, de 2017. 2017 foi um ano que as mulheres começaram a se organizar no agronegócio, de uma maneira que você não acredita, é uma coisa assim espetacular. Em 2017, eu era diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira e eu recebi o primeiro convite para fazer um encontro, ir numa palestra de mulheres do agronegócio no Rio Grande do Sul. Eu não sabia nem o que falar para as mulheres, porque eu era igualzinha, eu sou igualzinha a elas, eu sou uma delas. Mas eu acho que não existiam muitas referências, as mulheres não estavam organizadas ainda para falar, e não existiam mulheres do agro. Eu sei que eu fui. Naquele ano, eu andei o Brasil, eu fiz mais de 15 encontros, em estados diferentes, que me chamavam e eu falava, nossa. Aí a minha filha, que é uma mulher, ela falou assim, mãe, você está precisando de ajuda, você precisa se organizar, com o que você vai falar? E ela me ajudou, eu comecei a formatar isso, e eu comecei a ver, Bel, as mulheres se organizando em grupos, dentro de cooperativas, dentro das próprias fazendas, uma proprietária chamando as outras em volta e organizando, dentro de universidades. Olha, é uma coisa assim, foi uma coisa louca e não parou. E orgânica. Isso. Vai entrando mulher? Orgânica. Aí 18 a coisa foi crescendo, 19 a coisa foi crescendo. Junto com isso, você deve saber também que nós estivemos esse ano no 5º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E as mulheres, assim, no primeiro ano nós estávamos em 600, presencialmente, né? Agora que nós estamos nesse momento do Covid. O ano passado nós estávamos em 2.000 e pouco. E essas mulheres que estavam dentro do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, são essas mulheres, né, que estão organizadas no Brasil inteiro. Então vem grupos, assim, vem do Tocantins, 20, 30, vem da Bahia, vem do Nordeste, vem do Rio Grande do Sul. É uma confraternização, sabe? E eu acho que a gente, quando a gente se encontra, a gente se reconhece. Sim. A gente quer estar junto. A gente quer uma ouvir a outra, sabe? Contar nossas histórias e eu acho que de alguma maneira nos fortalecer. Com certeza. Sabe? Nos fortalecer. E eu acho que houve um agro, nós estamos aí anos e anos e anos, décadas, que as mulheres não tinham voz. Hoje, nós estamos organizadas, cada grupo tem a sua líder, tem as suas líderes, tem as suas vozes, e nós começamos a falar bastante. Ou seja, funciona como uma rede mesmo de apoio e de diálogo, né? Sim. E você consegue me traçar aí um perfil dessa mulher do agro? Assim, eu acho que eu vi um dado que diz que a maioria é sócia ou proprietária do seu negócio, acho que 53% das mulheres hoje brasileiras no agro são donas ou proprietárias, mas você consegue
dissertar um pouquinho mais sobre quem é essa persona mulher brasileira do agro? Então, eu gosto muito dessa pergunta, aí eu te respondo o seguinte, olha a imensidão do Brasil. Tá? Esse Brasil continental que a gente anda. E lembra que eu te contei que eu tenho a oportunidade, né, graças a Deus, que é um presente que eu ganho da vida, desses convites para andar aí pelo Brasil. Então, por exemplo, agora, o mês passado, faz uns 40 dias, eu estive no Pará. Então, no Pará, eu andei, eu desci em Marabá e fui descendo para Uapebas, pequenas comunidades, assentamentos, agricultura familiar. A mulher que está lá é uma mulher que tem um lote minúsculo, sabe, que é da agricultura familiar. Existe uma imensidão dessas mulheres. Tá. Essas outras que você falou, que são as proprietárias, são as mulheres que provavelmente, como eu, nós tivemos uma oportunidade de estudar, de nos inserir em alguns outros, né, trabalhos, etc. E progredimos. Nós estamos o quê? Mais no sul do Brasil, no norte, no centro-oeste, etc. E a gente, por algumas facilidades, nós conseguimos ter uma ascensão, mas nós temos, e eu gosto de lembrar muito de um Brasilzão que está aí, sabe, de um Brasilzão dessas mulheres que ainda estão sem voz, dessas mulheres que de alguma maneira estão se organizando, mas que elas ainda vão ter que ter a nossa ajuda, né, que eu falo muito de uma palavra que eu aprendi aqui junto com todo mundo, que é a tal da sororidade. Sororidade. Né, minha amiga? Da gente, eu falo assim, que uma dá oportunidade para outra mulher, da gente se apoiar, né? E tem uma coisa que eu li uma vez, que eu acho que falando de sororidade, né, que é assim, mesmo eu sendo mulher, eu posso retribuir o machismo. Mesmo eu sendo mulher, eu posso ser machista. Então, não é? E a gente vê muito isso hoje em dia. Né? Hoje em dia, no mundo, na vida, não é hoje em dia não, hoje em dia ainda tem, mas é uma coisa, né? Então assim... É uma questão cultural, de sociedade, não é? O homem é machista, não, tem mulher machista também. Muito, muito. E eu tô falando isso hoje, que é pra gente se reconhecer numa atitude machista, pra gente perceber se a gente estiver tendo uma atitude machista e reverter isso dentro da gente. Porque eu acho que uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, Bel, é a gente deixar de ter esse tipo de atitude. Uma mulher chancelar outra mulher, dar oportunidade para outra mulher. Você imagina dentro do agronegócio, nessa imensidão desse Brasil, as mulheres estão em propriedades pequenas, ou como eu te falei, que existe essa situação de uma agricultura familiar, que são pequenos lotes. Poxa vida, se a vizinha dela não for parceira dela, exatamente. Nós não estamos aqui numa cidade grande que existe sabe, a delegacia da mulher, existe. Não! Olha o Brasil. A gente estava falando que é difícil até você classificar quem é a mulher do agro, porque é super heterogêneo, né? Não dá para eu, na minha ingênua realidade urbanoide, achando que a gente ia conseguir tirar da teca uma classificação da mulher do agro. Adoraria. Não tem, né? Então, eu acho que assim, hoje em dia, né, dentro de alguns, né, nichos, não seriam nichos, mas algumas partes aí, tá dando para classificar. Nós, por exemplo, hoje na Exalc, né, nas grandes universidades, já tem mais de 50% já são mulheres nas ciências agronômicas, veterinárias, já existe tudo isso. Né? Existe um avanço muito grande de uma escolha da mulher, não, eu quero ser agrônomo, eu quero ser veterinário, já existe tudo isso. Então existe sim isso, tantos por cento são proprietárias, são isso, as mulheres estão querendo participar hoje do agronegócio. Mas, Bel, a gente vê esse Brasilzão, que eu gosto de falar, né, que é um Brasilzão aí, né, essa coisa imensa continental, e existe um tanto de mulher tão grande que estão dentro de pequenos lotes, né, que elas estão aí, você imagina, né, como eu te falei, eu acabei de chegar do Pará e outros estados ainda, que hoje em dia no Brasil, a gente tem aí um Brasil que não tem infraestrutura ainda, né, a gente não tem saneamento, e essas mulheres, essas mulheres e homens estão morando ou moram ou habitam regiões ainda
que, puxa vida, eles não têm nem escolaridade. E elas são do agro, elas Sim. estão produzindo, sabe? Elas fazem parte dessa agricultura familiar. Eu agora tive um encontro, por exemplo, com algumas mulheres, tive um encontro na agricultura familiar no Pará, e num certo momento eu fiquei só com as mulheres, sabe? E é tão bacana, porque eu era a mulher que estava chegando de São Paulo, né, que era presidente de uma entidade, etc. E elas são todas pequenas agricultoras e etc. Filha, o papo é o mesmo. Né? Não tem diferença. E até isso é bom para a gente desmistificar um pouquinho essa história de liderança feminina. Porque, vamos lá, ela não precisa ser a dona da propriedade que ela herdou, de família, e está lá tocando uma equipe enorme. Não. Ela pode estar no interior do Brasilzão, fazendo uma produção ali em pequena escala e liderando família, liderando, né? Olha, tem um dado da ONU que eu gosto muito, que, se eu não me engano, é 1 bilhão de propriedades rurais, 1 bilhão e 300 de propriedades rurais no mundo, 43% são mulheres à frente. É uma coisa gigante, assim, né, pra você falar de mundo. E isso que você falou no Brasil acontece muito, né? Essas mulheres que trabalham dentro desses pequenos lotes e que sustentam seus filhos e etc., às vezes sozinha. Muitas vezes, aqui numa cidade que eu falo que eu vou muito para o interior e eu falo que eu volto para a cidade grande, né, que é São Paulo. Então, assim, aqui na cidade grande, a gente sabe de quantas outras mulheres, né, que são faxineiras, que fazem algum trabalho, que sustentam seus filhos. No interior do Brasil, as que têm a oportunidade de ter um pequeno lote, alguma coisa, é a mesma coisa. Mas tem mais mulheres, tá? A gente não pode esquecer. Uma mulher que quis trabalhar no agro, fez agronomia. Uma mulher que quer trabalhar no agro, ela não tem um pedaço de terra, ela não tem, às vezes, uma família que pertence ao agronegócio, mas ela quer estar no agronegócio. Ela é veterinária, pesquisadora, é um espetáculo. Eu tenho uma amiga que eu quero até falar dela, eu adoro falar dela, que é uma vendedora de trator no Mato Grosso. Eu sempre conto da minha amiga, fiquei amiga dela, assim, porque uma vez eu estava num evento assim de mulheres conversando e ela veio me procurar depois e falou: Teca, foi tão legal que você falou isso, aquilo, eu vendo trator há 30 anos. Eu falei: menina, você é top, olha que coisa maravilhosa. Uma mulher que entende, hoje ela é uma gerente regional e etc. Então ela é uma mulher do agronegócio. Existe ainda um tipo de preconceito velado com relação à atuação de uma mulher num ambiente que é majoritariamente masculino? Olha, você está sendo uma moça muito educada para me fazer. Não quero te constranger, para me fazer essa pergunta. Veio de uma maneira extremamente delicada, mas eu preciso de responder que é óbvio que existe, não é? E isso depende muito das situações, dos locais que nós estivermos. Sim. Vamos pensar de novo, o Brasil é um nesse país Brasil, continental. Nós não estamos falando só da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo. Então, Bel, existe sim. Tá? E, assim, existem alguns núcleos de mulheres, grupos ou estados, né, que elas falam assim, sinceramente, eu tenho essa oportunidade que a vida me deu de trafegar e de estar sou uma delas, né, de estar com as mulheres. Então, eu tenho situações que as minhas companheiras falam, não, a gente não tem esse problema, que maravilha. Elas não têm, porque elas já são mais escolarizadas, elas já trabalham num outro nível, já são gestoras, etc. Tal. Mas existe muito. Tá. E existe, às vezes, até em grupos já maiores, vamos falar fazer de conta, já tem um grupo de uma família que é tradicional do agro, que ainda não é para a mulher tocar aquele negócio. Isso existe muito, isso é muito velado, né? Isso é uma coisa que ainda, de alguma maneira, as famílias não falam, as regiões ainda, tem região do Brasil que ainda está muito, né, mais lá atrás e que não dá oportunidade para essa mulher avançar, né? Então, quando eu falo que o machismo pode estar dentro da gente, de nós mulheres, eu falo para as mulheres, para uma mãe ajudar a sua filha e dar oportunidade para ela caminhar.
uma mãe empoderar, eu não uso essa palavra, mas dar uma força para sua filha entrar assim numa faculdade de veterinária e ser uma veterinária, uma avó, uma tia, uma vizinha, sabe? Da gente tirar esse machismo de dentro da gente e da gente dar essa força para essa menina, para essa mulher, para ela caminhar. Eu acho que é muito por aí. Existe, sim. Tá. E você já deve ter passado, então, por algumas situações não muito agradáveis, aí sendo mulher e liderando provavelmente aí diversos homens e mulheres também, como a gente falou aqui, que também tem machismo entre as mulheres, mas é uma pergunta que eu gosto de fazer assim, como que a gente reage? Se de repente acontece uma situação dessas ali e você na hora percebe, nossa, mas qual que é a reação? Eu acho que isso que você falou agora, nossa, eu ainda às vezes eu fico assim, falo, nossa, aqui também, aqui, nesse lugar aqui também, nossa, eu estou em algum lugar tão aí bacana do Brasil, aqui também, né? Ainda tenho essa reação como você tem. Eu acho, assim, para mim particularmente, meu jeito de ser, eu caminho, eu me organizo. Eu me preparo para as situações, né, e para os embates e para as, por exemplo, o trabalho que eu vou fazer. Então eu acho que a primeira coisa para você suplantar, né, o machismo que venha contra você, primeiro é você estar preparada para aquilo, você está preparada naquele trabalho, você vai ter isso em alguma situação, em algum trabalho, em alguma, né, nós vamos entrar numa reunião, eu tenho que estar preparada para aquilo. Tá. Com certeza, nós mulheres nos preparamos duplamente para cada situação. Outra coisa, eu aceito muito que eu não tenho obrigação e não vou nunca saber tudo, eu peço muita ajuda. Eu tenho essa humildade de pedir ajuda. Ajuda hoje para as pessoas que estão comigo, peço para estarem comigo, para eu poder caminhar com segurança. E outra coisa que eu faço muito, eu escuto essas coisas, óbvio que essas coisas já aconteceram muito próximo de mim e acontecem dentro da família, do lado, com amigos, com as mulheres comigo, sabe? E tudo isso, olha, Bel, eu falo, não é para mim. Não é para mim, e óbvio que eu sou um ser humano, às vezes eu me magoo. Minha filha, no dia seguinte eu já esqueci, porque o meu caminho é esse aqui, ó, é o da frente. Ele é muito maior, não no sentido de grandeza, mas eu tenho que caminhar muito mais e deixar esse tipo de coisa do lado. Tiro da minha vida. Muito bem, maravilhosa. Inclusive, você agora à frente da sociedade rural brasileira precisa, às vezes, também estar num ambiente que também é majoritariamente político, que é masculino, que é um ambiente político. Você está lá, né, representando todo o setor e, eventualmente, conversando com um grupo de parlamentares 100% masculino, né? Imagino que ali também você deve ter algumas situações onde você se vê sozinha como mulher e é isso, é autoconfiança, segurança naquilo que você sabe, que você, no pleito que você está ali defendendo e ponto, acabou, não é isso? Você sabe que você falou uma coisa, né? Essa autoconfiança, né? Você saber quem... Eu falo muito para mim, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, sabe? E isso me dá uma segurança para caminhar. E hoje no agro, eu quero citar um fato que eu acho que foi o maior presente que as mulheres do agronegócio ganharam, que é a nossa ministra, Tereza Cristina. Nossa, ela é um símbolo, né? Ela é incrível. A nossa ministra, eu falo assim, que às vezes alguém me faz alguma pergunta sobre ela, eu falo, essa daí é a pergunta que é mais fácil de responder. A nossa ministra, além dela ser extremamente competente, dela ser uma mulher inteligentíssima, ela é inteligente emocionalmente. A nossa ministra Tereza Cristina, ela deu, de alguma maneira, um presente para as mulheres do agronegócio, que nós podemos estar aqui sim. Olha, nós devemos estar aqui sim. Esse lugar é para nós também. Sim. Existe espaço para todas nós. De alguma maneira, ela nos chancelou. E ela é um ídolo hoje dentro do rol das mulheres do agro. É um farol, né? Ela é um farol, adorei, ela é um farol. Ô Teca, me fala uma coisa agora de você, como está há bastante tempo aí trabalhando no agro, né? Não só presidindo a sociedade, mas em algum momento da sua vida você parou para perceber, puxa, eu tive que
para garantir aqui respeito, para conseguir o meu espaço, eu tive que ser um pouco mais dura do que eu realmente gostaria. Assim, a gente precisa vestir, às vezes, esse uniforme mais pulso firme para conseguir se fazer respeitada ou não? Eu acho que o pulso firme, né, a gente sempre tem, né, Bel? Eu acho que os homens e as mulheres, hoje em dia, sinceramente, eu acho que pulso firme, cabeça, né, eu acho que organizada, uma mente que você tenha um propósito, né? Eu acho que um bom propósito, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui hoje conversando com você? O que eu vou fazer em algumas situações ou em algumas reuniões? Eu tenho um propósito, já é um pulso firme. Sabe? Então você está me dizendo que é independente de gênero. Você pode ser uma mulher pulso firme e um homem que necessariamente não é pulso firme. Isso não tem a ver com gênero? Eu acho que existe, eu penso um pouco assim, né? Eu acho que existe sim, como a gente falou antes, situações que são, sabe, desagradáveis para as mulheres, que as mulheres têm que chegar, têm que se impor mais, de alguma maneira ter um pulso firme, né, assim, às vezes mais forte, mas eu penso muito nos últimos tempos que, assim, eu presto muita atenção nas pessoas, nos homens e nas mulheres. Hoje eu citei aqui a nossa ministra Tereza Cristina, eu vejo como ela age, eu estou aprendendo sempre com ela, e eu aprendo com os homens, né? Eu estou sempre aprendendo com eles, então eu acho que você ser firme, você ser determinada, você, tanto para os dois gêneros, né? E eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, é você ter um pouco de competência naquilo que você está fazendo. Que é o que eu tô, Linda, perfeita. E aí, além dos skills profissionais, ainda tem a mãe e a avó, né? Quero saber como é que é conciliar, ou como é que foi eventualmente quando você teve filho, como é que foi equilibrar todos esses pratinhos? Olha, essa é a melhor parte, né, que eu falo que tem, né, a presidente da Sociedade Rural Brasileira, que, sinceramente, eu tô em transformação, sabe, diária. Ai, Bel, que lindo, gente. Isso é de uma humildade, né? Não, mas sim, eu estou num aprendizado, Bel, de eu me emocionar com os lugares que eu entro, nos fóruns que eu vou, nas coisas que eu falo, meu Deus, eu tenho que aprender sobre isso, mas eu sou uma eterna aprendiz, eu adoro, isso aí sou eu também. Então, assim, essa é a presidente da Rural, eu estou aprendendo a ser essa presidente, a ser essa mulher. Agora, a mãe da Fernanda, a avó do Joaquim, isso é a melhor coisa, porque isso eu acho que é o relax da minha vida, eu falo que é a parte boa da minha vida, que é estar com eles, fazer comida para eles, sabe, é estar em casa. Teca, nesse seu trabalho à frente da sociedade e organizando, estruturando, fortalecendo essa rede feminina, você tem algum, além da Tereza Cristina, mas você teria alguma outra mulher, ou algum livro, ou algum filme que ultimamente te chamou a atenção para esse olhar? Olha, essas coisas vão aparecendo, né? Cruza aqui, física, né? Quântica. Né? Sei lá, olha, Bel, de vez quando cruza um negócio na minha vida, ou cruza o outro, eu falo, nossa, tem uma, né? Agora eu não preciso nem falar, que é uma coisa que está mexendo com todas as mulheres, que é a vice-presidente, né, dos Estados Unidos, a Kamala, né? Kamala Harris. Uau. Que o que me chamou a atenção da Kamala, eu acho que além dela ser uma mulher provavelmente super preparada para tudo, uma mulher inteligentíssima, né? Eu vi uma alegria de viver na Kamala. Eu vi uma mulher solta, querendo, sabe? Aquilo me passou, eu falei, nossa, olha, né? Quanta coisa que essa mulher deve ter. Tem outras sim, por coincidência, eu acho até por causa da eleição americana, eu tinha um livro que estava lá 2 anos que eu ganhei, que é a história da Michelle Obama. E eu comecei a ler, assim, sinceramente, eu não cheguei no 2º capítulo ainda, mas é muito legal. É muito bacana ver a história daquela mulher e ela contando com essa humildade, né, como foi a vida dela. Eu vou tentar caminhar. Tem outras coisas assim, né? Outro dia eu estava assistindo, Covid, a gente tudo preso dentro de casa, e eu vi um filme que se eu não me engano, é A Rainha do Deserto, alguma coisa assim, que depois assisti de novo, li alguma coisa na internet, que é a vida da Gertrude Bell, que era uma inglesa
em 1800 e pouco, você precisa ver isso. E ela foi para o Oriente Médio e ela era arqueóloga, era uma mulher assim, fora do tempo dela, escritora, uma exploradora, e é linda a vida da Gertrude Bell, uma mulher livre numa época que não existiam mulheres, no Oriente Médio, que se nós estamos falando de que um lugar que a mulher pode ter problema de machismo, tal, é o Oriente Médio. Uau. E tem até isso historicamente, que ela ajudou até a criação da Jordânia e do Iraque. Junto, ela foi uma mulher que conseguiu influenciar. Então, assim, de vez em quando, eu acho que vai passando na nossa frente. Tem uma outra mulher que eu quero falar, que eu falo que é minha amiga, eu falo assim, eu não sou amiga dela, já estive com ela algumas vezes, mas eu falo minha amiga Mara Gabrilli, que é uma, né, senadora hoje em dia, uma mulher espetacular, já tive com ela em algumas situações e respeito demais, força, perseverança, garra, Mara Gabrilli. Eu acho que... Nossa, e olha, já deu aqui uma lista bárbara. E tem, assim, sem fazer demagogia, com a maior sinceridade do mundo, assim, eu me inspiro muito nessas mulheres que eu encontro no Brasil. Eu tenho cada história, Bel, que eu trago aqui comigo, de eu voltar de alguns lugares, eu saí da Alagoas. Por exemplo, uma vez eu fui para Alagoas, de Alagoas para em Brasília, de Brasília até parece aquela viagem longa, ela nem é tão longa, mas eu viajo com aquelas histórias que elas me contaram, com as coisas que eu ouvi delas, mulheres fortes, determinadas desse Brasil, que criaram os filhos sozinhos, que não tiveram oportunidade que eu tive na minha vida, que outras mulheres aqui do Sul tiveram, e elas estão lá com uma dignidade sobrevivendo. De eu me emocionar, de eu me achar nada, você se achar um pingo na areia e trazer aquilo junto. É com elas que eu tô. Linda, linda. Nossa, obrigada. Muito obrigada. Continua nessa trilha de reunir, de fortalecer essa rede de mulheres que é tão importante.